Papo é a hora de desacelerar, de descomplicar a sua vida, né? O nosso Pode Ser Mais Leve é a terapia semanal em forma de bate-papo com a Cris Voringer, que é a nossa terapeuta. E o assunto de hoje é um tema de utilidade pública mesmo e que faz parte da vida de todas as mulheres e, portanto, de todas as famílias e círculos sociais. A perimenopausa e a menopausa. Então, é para você, mulher que já passou dos 35 anos, e fica aqui também aquela dica, porque é para você que é marido, filho, filha, amiga, né, de uma mulher de 35 ou 40 a mais. Bom, eu já quero começar fazendo algumas perguntas. Primeiro, para você, mulher que já tem 40 anos ou mais, você já pensou, eu não sou mais a mesma, tudo anda me irritando, até o ronco do meu marido ficou insuportável, o meu sono piorou demais, estou cansada o tempo todo, ando esquecendo o que ia fazer, o nome das coisas, acho que eu estou em crise no casamento, não sinto mais nada, ando preferindo ficar só. E para você que convive com uma mulher de 40 a mais, você já pensou ou falou, nossa, tá difícil, anda zero paciência, tudo que eu faço te estressa, você anda distante, você não ri mais como antes, eu tenho pensado se você está com depressão. Pois é, esses são só alguns dos spoilers de sintomas que não parecem, mas já podem ser da perimenopausa. Então, hoje nós vamos entender por que essa fase vai muito além da alteração menstrual, por que essa afeta o cérebro, o sono, o humor, a memória, o metabolismo e os relacionamentos e principalmente o que pode ser feito para atravessar esse período com mais qualidade de vida. Só falta trazer a sua realidade para essa conversa, hein? Você já está pensando aí, já está passando pela perimenopausa ou pela menopausa? Qual tem sido o seu maior desafio nessa fase? Conta pra gente no nosso WhatsApp 41 3331 7516. Bom dia, Cris. Chegou a vez desse assunto que estava sendo muito pedido pelos nossos ouvintes, né? Exatamente. Um assunto muito pedido, justamente por ser uma realidade, acredito que de uma boa parte aí dos nossos ouvintes, de quem convive. Quem aí convive com uma mulher 40 a mais? De 40 para cima. É muita gente, né? E também para as mulheres mais jovens. Então, assim, se você tá aí com 30, 35, fica aqui porque você vai passar. Se você tem uma mãe, uma tia que tá com 40 a mais, de repente, né, mãe que tá com 50, 55, está passando. Então, fica aqui para você poder ajudar a ajudá-la, né? É um assunto para todo mundo mesmo. E Cris, é um pouquinho controverso que todas as mulheres vão passar por essa fase, por um longo período, de 7 a 10 anos. E é pouco falado, parece que nossas mães, avós, passaram por isso, sei lá, escondendo, talvez suportando. A sua mãe te falou alguma vez sobre isso, Nunca. Ellen? Nessa longa jornada, né? A minha mãe, sim, eu perdi minha mãe um pouquinho mais cedo, mas considerando as tias, enfim, mulheres da minha família, ninguém falou sobre isso comigo. Então, a gente tem, né, alguma orientação lá na adolescência, no início ali, né, quando vai acontecer a menarca, lá a primeira menstruação, e depois, né, não se fala mais nisso. E passaram, é algo mandatório, não é escolha, né? A não ser que a mulher tenha tido alguma questão realmente com uma restrição aí, né, ovariana, outras condições de saúde, mas em geral, toda mulher vai passar. E Ellen, 7 a 10 anos, tem alguns estudos há 12 anos. Gente, é muito tempo. É muito tempo. É muito tempo. Então, se a gente vai passar, e vai ser desafiador para quem passa, também é desafiador para quem convive, para poder entender e não, até para poder reconhecer e ajudar, obviamente, mas vai ser desafiador também para quem convive. Por isso que o assunto é para todo mundo. E realmente não se fala. A gente tem tido uma mudança, olha, uns 5 anos talvez para cá, até celebridades, né, artistas, atrizes aí que estão falando um pouco mais sobre isso. Mas deveria ser falado. Cris, mas antes da gente falar dos sinais, dos efeitos, coloca todo mundo na mesma página sobre o que é perimenopausa e versus a menopausa. Sim. Como que funciona? Vamos colocar todo mundo, começar do começo, Tá. né? Porque a gente usa esse termo menopausa, é minha menopausa, você já deve ter ouvido alguém falar, é porque eu tô em menopausa. A gente usa a menopausa como um termo mais geral e popular, mas a gente tem uma diferença. Então, olha só, menopausa em si, gente, é uma data, é um dia, é um marco
que é quando a mulher passou 12 meses em seguida sem menstruar. Então, por mais que oscile, só considera realmente eu menopausei quando completa 1 ano sem menstruar. Ok. Só que o que acontece? Depois disso vem a pós-menopausa e até a gente ter essa oscilação, essa transição, até acontecer isso, aí sim, é esse período de 7, 10 anos antes de uma grande transição, uma loucura, né? Uma transição que não é nada suave. E esse período que antecede pré-menopausa é chamado de pré-menopausa, perimenopausa ou climatério. Então, falando assim de idade, só para a gente ter uma noção, né? A gente tem uma variação das mulheres, obviamente, individualmente. Mas a maioria das mulheres entra nesse marco da menopausa com 50, 52 anos, Ellen. Então, algumas vão ser um pouquinho antes, outras um pouco depois, tá? Faz uma conta aí de 7 a 10 anos antes, né? De 50 a 52. Então, se a gente for ver, praticamente uma boa parte das mulheres entre 40 e 45 já está em perimenopausa. 45 já é praticamente certeza. E muita gente está e não sabe, né? Porque a gente não tem alteração propriamente do ciclo. Ele vai começar a oscilar anos depois. Então, tem muitas ouvintes nossas aqui, ou colegas de pessoas que estão próximos, que estão e não sabem. Entendi. E, Cris, durante os primeiros anos, então, não tem essa alteração do ciclo menstrual? Exatamente. E aí que tá a pegadinha. Aí que tá, Ellen, olha, talvez um dos pontos mais importantes do nosso assunto hoje, um dos pontos mais esclarecedores. Porque geralmente as pessoas associam, né? Eu estou tendo alguma alteração hormonal quando aparece no check-up, né? Os meus exames estão normais. Nossa, eu não tenho me sentido muito bem, mas fui na ginecologista, está tudo normal, fui no meu clínico, está tudo normal. Então, tanto os exames clínicos, né, acabam, a contagem hormonal não tem alteração e o ciclo está lá, bonitinho, como sempre foi. Então, o que acontece? Geralmente, pelo menos alguns anos, uma metade, digamos assim, desse período de 7 a 10 anos, não vai ter alteração no ciclo menstrual. E aí a mulher vai ter um monte de alteração que ela não sabe que é dessa fase. E geralmente o que acontece? Ela começa a se sentir diferente, sentir que tem vários problemas e começa a buscar ajuda, digamos assim, de forma avulsa. Eu tô com muito problema de pele. Meu cabelo tá caindo, minha pele tá seca, tá muito esquisito, a minha alergia voltou, vai no dermatologista. Nossa, eu tô muito, né, achando que tô com depressão, vai no psiquiatra, né? Eu tô com um problema, né, diversos aí que a gente tem, de cansaço, eu tô achando que é falta de vitamina, e acha que tá com crise no casamento, não tá se reconhecendo, acha que, né, não ama mais as pessoas, tá chorando sem motivo, e então vai tentando buscar, e muitas vezes tá tudo no mesmo pacote e ela não tá sabendo. Então é muito desafiador reconhecer o início. Entendi. Bem difícil mesmo. E já que nós vamos falar sobre isso, vamos falar dos sintomas. Mas agora há pouco na nossa introdução eu dei um spoiler de situações que não parecem no primeiro momento que tem a ver com algo biológico e é uma alteração geral. Por que afeta tudo, Cris? No spoiler a gente já falou e já recebemos aqui alguns relatos, né, de queixas assim que vão muito além do ciclo ou dos calorões que vem um pouco mais, de forma mais tardia. Então, uma curiosidade que muitas pessoas não sabem, Ellen, é que a menopausa, ela é uma transição que começa, é a base do sistema reprodutor, né? É a vida fértil da mulher que começa a diminuir, enfim, a base é uma alteração do sistema reprodutor. Mas ela é considerada cada vez mais pela medicina moderna como uma transição, olha só, neuroendócrina, ou seja, muda o cérebro e mexe com todos os hormônios. Então, olha que complexo. Gente, mudou o cérebro, né? Alterou o funcionamento cerebral, alterou o funcionamento hormonal, direto ou indiretamente, bagunça a pessoa, né? Então, às vezes a gente, obviamente, né, não tem essa informação lá de trás, mas o estrogênio, ele vai muito além das funções sexuais e de fertilidade, né? Não sei se você sabia, Ellen, também, mas o estrogênio, ele tem papéis fundamentais no nosso cérebro. Então, quando ele começa a oscilar e depois quando ele começa a cair, prejudica muitas funções e a gente tem, né, um prejuízo bem sério aí de vários pontos.
ele está ligado com os nossos neurotransmissores, está ligado com hipotálamo, memória, córtex pré-frontal. Então, olha a listinha do que ele afeta aí no cérebro. Humor, disposição, sabe, energia, vitalidade, motivação para as coisas, foco de concentração mesmo, conseguir descansar, o próprio sono, né? Essa resposta de ansiedade, resposta de estresse, lembrar das coisas, a cabeça funcionar, né? Essa memória. Então, assim, a gente tem muitas alterações muito sintoma físico, mas também mexe com o nosso jeito de pensar, né? A gente tem muita alteração mental, cognitiva, emocional. Então, olha, é uma luta. Mexe com tudo. E põe luta nisso, né? Olha só o relato da Heloísa, que já chegou aqui. E ela falou assim, ó. Eu estou nessa fase louca da vida há uns 6 anos. Senti tudo isso que vocês falaram e um pouco mais. Me sentia muito irritada, com névoa mental, insônia, mudança de humor, cansaço, calorões sem fim. Somente após buscar tratamento para reposição hormonal é que eu vi as coisas se ajeitarem. Ainda vivo dias assim, mas bem menos do que antes. Então, a gente, não à toa, a gente vê pelos relatos que, assim, gente, não é frescura, não é psicológico. Realmente são alterações que a pessoa não controla, né? Ela começa a mudar, o funcionamento muda e ela não gostaria que fosse desse jeito. Então, realmente a gente tem, né, um desafio bem grande. Que bom que tem muitos recursos. A Heloísa comentou da reposição hormonal. A gente vai logo falar um pouquinho dos recursos, mas só dando, né, uma boa notícia. Mesmo para quem não pode fazer, Ellen, a reposição, e mesmo para quem faz, tem outros pilares, tem outros recursos que vão ajudar muito na redução desses sintomas, né, e nessa melhora dessa condição. Até porque é muito tempo que a gente passa, então tem tudo que ajude, tá valendo, né? Então a gente vai falar um pouquinho também sobre isso logo mais. Cris, dá uma noção geral dos principais sintomas pra gente. Eu sei que eles não acontecem todos de uma vez, que é dentro desses 7 a 10 anos. Como é que funciona? Sim, e vamos falar dos principais, né? Porque, claro, gente, a lista é maior, mas vamos ter uma boa noção dos principais, até para você se localizar aí também no que você está vivendo. Vou dividir, Ellen, aqui em dois blocos, né? Um que seriam os sintomas iniciais e os sintomas mais avançados, tá? Okay. Então, geralmente, o que começa a alterar? Como disse a Maura, sono. Mesmo a pessoa dormindo muito bem, o sono geralmente começa a alterar. Então, dificuldade para pegar no sono e principalmente começa a acordar 3, 4 da manhã, né? Então, alteração de sono é muito, bem assim, clássico. Irritabilidade. Que irritabilidade é essa? Nem eu estou me aguentando. Estou zero paciência para tudo. Tudo me irrita. Estou passando mais tempo no mês com uma irritação maior. Tudo tá me irritando, né? Uma irritação grande. Choro sem motivo. Não tem motivo nenhum, vem um choro assim que não se explica, né? Assim que não tem um motivo, um choro meio deslocado, né? Piora de cabelo, Ellen, sobrancelha falhada, unhas, pele, toda essa parte de cabelo começa a afinar, começa a cair, problema de pele, tem gente que tem piora de alergias, né? A parte de cansaço, muito comum. Um cansaço que você dorme e não recupera, aquela sensação de estafa. E também esse cansaço no raciocínio. Parece que eu não estou dando mais conta da minha rotina. Mesmo um dia normal, eu estou tendo que fazer um esforço, né? Esforço para pensar, aquela sobrecarga mental. Parece que a cabeça não funciona direito, sabe? Quando a cabeça não funciona muito bem. E aí a gente teve Marisa Monte, né? Ainda não estava na menopausa quando fez essa música Beija Eu, Me Beija. Perda da libido, né? Então a gente tem a perda de libido, de desejo sexual nessa fase. Piora da TPM. Então, antes de mudar o ciclo, a gente tem uma piora. Então, às vezes, era só uns 3, 5 dias antes, né, do período, passa a ser uma semana antes e durante o período menstrual. Então, passa mais tempo, né? Isso sem ainda alteração nenhuma do fluxo, tá, Ellen? E aí, num segundo momento, alguns anos depois, geralmente, além disso tudo que já é bastante desafiador lidar, aí sim começam as alterações do ciclo. Então, você começa a ver que o ciclo ficou ou mais curto ou mais intenso, né? Começa a ficar mais irregular o ciclo.
E aí a gente tem alteração nos exames. Então, você vai fazer o check-up, vai aparecer lá uma diferença, né? Então, e aí vem aumento de peso. O corpo fica mais, né? Começa a acumular gordura, principalmente na região abdominal. A gente tem também aquela famosa perda da memória. Você começa a esquecer o nome das coisas, esquecer o que você estava fazendo, sai de casa, esquece, né? Não lembra, aquela névoa mental e o esquecimento mesmo. E as famosas ondas de calorão, que são os fogachos. Então, dá pra gente se localizar, né? E vamos ver os ouvintes para quem está em que fase aí, como tem sido. É que tem sido, né? A Lídia tá aqui participando e ela falou assim, ó, dizem que a reposição tipo tibolona causa câncer. Isso procede? Lídia, então assim, obviamente aqui eu não sou médica ginecologista para te dar a explicação certeira e atualizada, mas tem muita atualização em relação à reposição hormonal, muitos mitos, muita informação de estudos que, né, já caíram ou que já não são exatamente aquela interpretação. A gente tem uma outra geração, eu te diria, sobre reposição hormonal, tá? Então, o que eu te diria? Escolhe, né, a tua profissional, que você vai ser atendida por uma ginecologista que está atualizada, e aí você realmente vê o seu caso. Porque a reposição não é só assim, né, com alguns, são vários fatores de posso repor, não posso repor, que tipo, existem vários tipos e combinações. Então, realmente é uma avaliação muito individualizada. Mas todo esse estigma relacionado, né, que gera um câncer futuramente, ele já caiu, né? Existe toda uma atualização e, com certeza, o seu médico ginecologista vai ser a pessoa para te avaliar e te indicar o que é melhor para você. A Lídia ainda falou, sim, que ela conheceu uma pessoa que parou de menstruar aos 35 anos e que já tinha tido filhos. A gente tem algumas condições, existe a perimenopausa precoce, né, ou tardia. Então, a gente vai ter algumas mulheres que entram um pouco mais cedo ou não. Mas 35 anos não é nem considerado a precoce, se não engano a minha referência. É uma outra condição, às vezes, em relação aos ovários, a fertilidade, que aconteceu, inclusive, antes, né, da própria perimenopausa. Então, a gente tem outras questões, né? Às vezes tem questões de cistos e outros problemas que podem afetar. Ok. Quem chegou aqui também está participando com a gente é a Raquel e ela falou o seguinte: esse tema caiu para mim como uma luva. Instabilidade, dificuldade em organizar, aprender, escrever está demais. Mesmo com ciclo normal, vou passar no médico. Acho que é a perimenopausa que está gritando. Exatamente. E Raquel, olha só. A gente já tem uma vida bem sobrecarregada, né? A maioria das pessoas dorme mal, a gente fala muito aqui, não pode ser mais leve. Então, a vida moderna que a gente vive, acelerada, sobrecarregada, a gente não dorme muito bem, só isso já dá lapsos de memória, a cabeça não funciona direito, dá mais ansiedade e tudo mais. Mas, né, a gente se conhece um pouquinho, então se começa a ter uma diferença aí, né? Às vezes até de perda de equilíbrio, começa a derrubar as coisas, né? Realmente, assim, a cabeça não está funcionando como a gente costumava, mesmo já se conhecendo. É muito legal. Fica aqui com a gente até o final do bate-papo, né? Vamos e também falar muito. Procura todas as ajudas possíveis. Olha só, a Lilian falou, para mim, além da insônia, que sozinha já acaba com qualquer ser humano, tive sintomas estranhos que demorei a saber que eram dessa fase. O meu olfato ficou mais sensível, também sentia cheiro de cigarro do nada, tinha muita coceira no ouvido, dores nas articulações, socorro. Olha, tá aí a Lilian, né, trazendo pra gente, né, vamos dar um abraço nesses relatos, Ellen, porque olha, né, só juntando, como a Lilian falou, só dormir mal, já né? É difícil, já né? É difícil, e eu trago essa reflexão para todo mundo que nos ouve, né? Quando você passa 3, 4 noites aí dormindo muito mal, como é que você trabalha? Como é que você cuida dos seus filhos? Como é que fica a sua cabeça? Como é que tem força, né? Imagina isso direto e sendo só um dos nossos problemas, né? Então, realmente é bem desafiador. Tá vendo só, gente? A Patrícia também tá aqui e falou assim, a natureza que me desculpe, mas é muito cruel. Hoje em dia, a mulher com 35, 40 está tendo filhos e no auge da sua produtividade profissional. Ou seja, somos sabotadas quando mais precisamos de energia, foco, vontade. Estamos bem para viver o que construímos e muito ainda queremos a vida. Essa conta realmente não fecha. Ó, Patrícia tá representando aqui o dilema. Realmente, né? O nosso relógio biológico, né, Patrícia, não foi
não combinou com como a gente foi evoluindo e como a gente vive, né, hoje a nossa vida. Realmente, entre 35 e 40, cada vez mais as mulheres estão tendo seu primeiro filho ou seu segundo filho, estão no auge da sua produtividade, né? Ou já estão cuidando dos pais também e cuidam dos filhos. Ou seja, como disse a Patrícia, é quando eu mais preciso estar bem. É quando mais eu preciso raciocinar, focar, ter energia para viver e porque eu quero também. E realmente, né, acaba sendo, mesmo sendo de uma forma biológica, parece uma sabotagem mesmo, Patrícia, não é fácil. E Cris, mas atualmente já dá para reduzir os sintomas, né? A medicina, a saúde já tem muitos recursos para deixar essa fase um pouquinho mais leve. Fala sobre essas boas notícias. Claro, vamos colocar boas notícias aí nesse assunto, né? Assim, a gente vai ter uma diferença, Ellen, claro que tem mulheres que vão ter uma transição hormonal muito suave, né? Então, e outras com sintomas mais severos. Então, olha só, vamos falar de 5, 6 pontos que podem ajudar. É muito além dessa parte de reposição hormonal. Então, já que a gente já falou um pouquinho, sim, é você estar muito bem atendida pela parte, né, do nosso médico, sua médica ginecologista, tá? Porque a gente precisa de um bom atendimento, orientação, avaliação nesse momento. Então, um dos pontos que é possível, né? Um dos caminhos, e vai depender, claro, de uma avaliação individualizada, é a reposição hormonal, né? Esse é um dos caminhos. Mesmo quem faz, e também para quem não faz, tem mais coisas que fazem muita diferença. A segunda, Ellen, para surpresa de muitos, é a parte nutricional. Olha! A gente tem muitos profissionais maravilhosos, inclusive nas redes sociais, que vocês vão ver assim, ó, nutrição especializada em metabolismo feminino, nutrição especializada em perimenopausa. Então, por quê? A nossa saúde, esse eixo intestino-cérebro, ele é totalmente interligado. Então, se o seu intestino, já por conta dessa questão toda dessas alterações, tá mais inflamado, tá com uma desbiose, tá com as alterações, isso pode ser muito ajudado e compensado pela alimentação. E também, da onde vêm os nossos neurotransmissores, né? A gente fala, nossa, mas eles se reproduzem lá no nosso cérebro do que eles vivem? Eles são feitos do que você come. Então, por exemplo, a serotonina, né? Ela depende do triptofano que você come e tá na sua alimentação. Então, as mulheres nessa fase, gente, a alimentação vai ser remédio praticamente. E não só o que a gente come, mas existem suplementos, né, micronutrientes, vitaminas, que vão ajudar o que a gente não tem só na alimentação. Tem muito a ser feito na parte nutricional, então vale muito a pena, tá? A gente tem atividade física, né? Que aí é inegociável nessa fase. Vai ajudar o sono, vai ajudar o humor, vai ajudar essa modulação toda. Então, atividade física é importantíssima também nessa fase. Diria que é uma mudança de estilo de vida, Ellen, né? Não é só atividade física, alimentação. Vou viver de uma forma diferente, vou fazer várias alterações no meu estilo de vida para favorecer, né? Para que eu possa me adaptar. E aí a gente tem, sim, a terapia, porque olha quanta coisa a gente falou que é desafiadora, né? Eu tô funcionando diferente, eu não sei se estou com crise no casamento, estou com baixa autoestima, estou me irritando, como é que eu lido com isso? Então, a terapia, sim, é um recurso maravilhoso para essa fase. E o conhecimento. Então, quanto mais a gente, eu diria que assim, né, um primeiro caminho é se apropriar de informação, né? Com filtro, com cuidado, com as boas referências, né? Quanto mais a mulher entende o que está acontecendo, mais ela consegue realmente ter os caminhos, avaliar, e tem muita informação boa já hoje. Tá vendo só que necessário esse tema de hoje? Estamos falando sobre perimenopausa e menopausa. Assunto tanto para mulheres que já passaram dos 38, 40 anos, mas também para você que é marido, filho, amigo de alguém que está 40 a mais. A Cris Waring está aqui com a gente e eu quero também a sua participação. 41-3331-7516. Cris, eu tenho visto cada vez mais cantoras, apresentadoras, atrizes, pessoas públicas aí expondo a sua experiência, né? Ajudando esse assunto a ser um pouco mais falado. Isso é muito legal, porque também é uma forma de chegar ao conhecimento, né? Com certeza, né? E trazendo esses bastidores, essa realidade, né? A gente vê
algumas atrizes, enfim, algumas mesmo jornalistas, apresentadoras falando muito, inclusive trazendo para a gente, olha, quando eu estava apresentando tal programa, quando eu estava na novela tal, ou quando eu estava dando certa entrevista, eu estava sentindo isso, eu tive uma crise de choro e eu, né, tive que me controlar. E como as pessoas também reagiam, né? Porque tem uma falta de empatia, Ellen, muito grande. Então, eu espero que isso melhore. E que a gente possa, né, por exemplo, esquecer uma palavra e falar, olha, desculpa, eu acho que é a minha perimenopausa, né? Assim como a gente fala, eu tô meio irritada porque eu tô de TPM, com já uma certa naturalidade, a gente também possa falar, olha, minha cabeça não tá funcionando hoje aqui e tal, porque a perimenopausa tá pegando, né? E isso, como não é muito falado, as pessoas acham que a pessoa não tá bem, que é frescura, que tá com algum problema, né? Não ligam a essa fase. Então, não tem quase nada de empatia. E as pessoas, né, trazerem que tem uma certa influência, que tem uma audiência, falarem sobre isso é muito importante. Tá vendo, gente? Tudo pode ser mais leve. E olha, Cris, o Amarildo tá participando aqui com a gente, falou assim, homem também tem algo semelhante à menopausa da mulher? E em que idade? Sim, a gente tem, né? Temos um declínio de fertilidade, assim como a gente tem um pico, né, de vida fértil, tanto homem quanto mulher, a gente vai tendo um declínio ao longo da vida. É um pouco diferente, Amarildo. Então, no homem chama andropausa, então que seria o equivalente, né, desse declínio, dessa parte sexual fértil, digamos assim, que é o declínio da testosterona. Então, de uma certa forma, Amarildo, é bem mais suave no sentido desses efeitos colaterais todos que a gente está falando. Num comparativo assim, é bem mais tranquilo. Mas a gente também tem que dar o ponto, né, de que para os homens a gente tem aí a redução de libido, do desejo sexual, toda a parte de disfunção erétil, e isso pega muito, né, Ellen? Então, assim, é uma questão, por mais que seja mais suave em alguns pontos, é claro que é uma questão que vai afetar muito também, né, o homem. Então, eu não estou 100% atualizada, Amarildo, em relação à idade, tá, dos últimos estudos, porque não é a minha área de atuação e estudo, mas em geral, a partir de 45 a 55 anos é onde tem a maior variação. Mas o médico que vai te ajudar nisso, né, é o urologista. Então, né, uma especialidade para você saber, para conversar ou pesquisar mais, buscar referências só para você ter um caminho sobre isso. A Laís está aqui e falou assim que além da menopausa, ela tem que tomar tamoxifeno por 5 anos, porque ela teve um câncer de mama no ano passado e a médica já avisou que os calorões iriam aumentar ainda mais. E quando ela perde o sono, ela aproveita para assistir a TV Paraná Turismo, porque ela não consegue ficar sem ligar a TV, ela não consegue ficar rolando de um lado para o outro. Sim. A gente tem um número, né, significativo, né, Laís, de câncer de mama, por exemplo. A gente tem várias pessoas, por mais que seja, né, extremamente tratável, né, na maioria dos casos, na grande maioria, 90% dos casos, tem chance de cura, se descoberto precocemente, mas isso vai mexer com a parte hormonal. Então, muitas mulheres, por conta do tratamento do câncer, pela supressão hormonal, se eu não me engano, o que a Laís está falando é um medicamento preventivo, né, que ele faz a supressão hormonal, então é como se fosse, em alguns aspectos, uma menopausa forçada, né, vai acontecer antes. Então, tem toda uma... quem passa por câncer de mama, faz um tratamento depois preventivo, como a Laís, aí é uma condição, justamente, por isso que tem que avaliar individualmente, né? Mas vai ter uma diferença, vai ter uma... né? Vai viver isso de uma forma diferente também, tem que considerar. Olha só, a Sandra falou assim que ela fez acompanhamento pré-menopausa e não teve muitos sintomas. As enxaquecas pararam e ela não teve calorões. Mas o que atingiu a ela foi a osteoporose e hoje ela faz tratamento e faz pilates. Olha só. Que bom, Sandra, que você que bom que você participou também, para a gente ver que sim, tem mulheres que têm sintomas mais brandos, né? Mas como ela falou, eu acredito que ela teve menos sintomas porque ela foi a médico e fez uma preparação, sim, né? Sim, já começou a compensar, né? A preparar, às vezes até o estilo de vida para amenizar isso. E sim, a gente tem, né? Que bom que ela trouxe, a gente tem uma perda de massa magra, de massa muscular, ela é muito importante também nessa fase. Começou a cair, a gente já vai perdendo, né, todo mundo. Mas para a mulher, começou a perder o estrogênio, né, o estradiol principalmente, a gente perde muita massa magra. E aí a gente também tem a interferência, né, de perda de
prejuízos na parte óssea. Então, a gente tem que cuidar mesmo. Cris, a mulher entender o que está acontecendo, dar uma estudada no assunto, até explicar para a família vai ajudar a fazer diferença, né? Com certeza. Eu digo, se tornar, né, uma mini expert em perimenopausa ajuda muito. Sempre fazendo os filtros, né, buscando as boas referências e tudo mais dos profissionais, mas isso com certeza dá primeiro uma sensação de pertencimento, de não estar sozinha, porque você começa a ver realmente, né, o quanto tem pessoas passando a mesma coisa que você, como estão passando. Então, existe uma sensação de não se sentir sozinha e também muito conhecimento. Conhecimento é fundamental. Né? É fundamental. Né? E explicar para a família, né? Eu tenho alguns, acompanho muitas mulheres nessa faixa, né? Atendo muita mulher e muita mulher nessa faixa. Então, eu tenho até alguns vídeos que são assim, sabe? Um apanhado geral, que eu falo, olha, você pode encaminhar isso aqui ou conversar com seu marido, com a sua família, só para ter uma ideia. Ajuda a entender. Ajuda muito a entender. Cris, estava pensando aqui, quando a pessoa da família está fazendo, por exemplo, uma dieta e os outros também vão colaborando ou até participam, ajuda bastante. Na menopausa poderia fazer assim, né? A família aderir bons hábitos, um outro estilo de vida, para ficar mais leve, para a mulher não sentir essa luta sozinha, né? Adorei, é isso aí. As mudanças, e de fato, as mudanças que a mulher faria por conta da perimenopausa para ajudá-la nisso, para diminuir os sintomas, eles vão fazer bem para toda a família, sim, Ellen, né? Então, assim, a família também precisa ajudar a mulher, não pode fazer algo diretamente, mas pode ajudar a ajudá-la mesmo, né? Então, às vezes é o momento de se unir na atividade física, ou mesmo que façam atividades físicas diferentes, vamos se engajar na atividade física, vamos dar uma melhorada na alimentação, vamos não ficar vendo série até tão tarde, vamos regular o sono, né? Enfim, tem muitas coisas que a gente pode fazer sim, que são hábitos de saúde, né? De estilo de vida saudável que a família toda pode aderir. A Cássia está aqui participando e ela falou assim, adaptação é a chave. A insônia da minha perimenopausa e o ronco do meu marido, que piorou pelos seus motivos, fizeram a gente optar em dormir em quartos separados. Foi a melhor coisa. Os dois dormindo melhor, isso é a vida melhora em tudo. Ficamos abraçados no sofá e às vezes de manhã vamos um para a cama do outro. Não nos distanciamos por isso. Ah, que bom, Cássia, que você está trazendo esse bastidor mesmo, né? Sim, o sono, independente de menopausa ou não, a gente realmente tem, não precisa ter essa compatibilidade e a vida toda, a gente vai mudando. Uma certa idade, realmente, as pessoas têm uma piora do ronco, né, Cássia? Até a gente mesmo. Então, o dormir junto, ou a gente tem problemas de sono, gente, você não dorme bem, a vida toda vai mal, né? E assim, não é só o relacionamento, a gente funciona mal. Então, que nem a Cássia disse, tá tudo certo, né? Fizeram essa adaptação, cada um dorme na sua cama, os dois dormem bem melhor, né? E isso ajuda para todo mundo e não deixaram de se conectar por isso, né? Tá tudo certo, não é por isso, né? Não é, a gente tem, nossa, quantidade enorme de casais que dormem em quartos separados ou passaram a dormir, mas não interfere de forma alguma na conexão em si, né? E é muito legal ter esse exemplo, Cássia. A Juliana tá participando aqui e falou assim, ó, a libido despencar é o pior dos sintomas, na minha opinião. O casamento está bom, mas o corpo não responde e a sensação de culpa é uma tortura diária. Olha, Juliana, essa é o teu relato, né? Sensação de culpa diária. Acho que é uma frase, assim, que representa muito essa dificuldade. A libido vai caindo mesmo. A partir dos 35 anos, a gente já tem uma diminuição, mas o estilo de vida que a gente tem e tudo mais também joga muito contra, né? E tudo mais, mas, de fato, a parte hormonal, ela vai reduzindo. E aí começa aquela, né, até eu tenho clientes que falam assim, eu começo a fazer aquela conta no calendário, sabe? Ou chega sexta-feira, chega o sábado, começa a me dar aquele desespero, né? Porque sente a culpa, se sente como se fosse a única, né, culpada e como se tivesse alguma coisa para fazer. Mas como a Juliana falou, o casamento tá bom às vezes, mas o meu corpo não tá mais respondendo, né? Então, Juliana, assim, esse seria, a gente até poderia fazer um programa inteiro sobre isso, porque o assunto é mais amplo, né? Então, vai ter a influência hormonal e dá para fazer muita coisa sobre isso, tá? Tudo que a gente falou ali de amenizar, dos recursos, dos suplementos, de estilo de vida, a própria atividade física também pode ajudar. Enfim, tem vários os recursos que a gente já comentou.
Mas também tem, Juliana, nessa fase, eu não sei há quanto tempo você está em relacionamento, se você tem filhos ou não. O que eu vejo muito, Ellen, é assim, casais que nessa faixa de entre 40 e 50 anos, que já estão juntos há um tempo, que já têm filhos, e entram numa dinâmica de relacionamento longo que é esperada, em que, né, a libido, a conexão sexual, ela meio que entra como um encaixe se sobrar tempo, né? Muita correria, muita desconexão, não tem mais tanta intimidade, muito tempo de qualidade, viram sócios da família, bons administradores da casa, mas não tem mais aquele tempo de qualidade, né? E isso precisa ser construído mesmo. Então, eu vejo muito, assim, uma falta de comunicação e de uma desconexão que pode ser reconstruída, né? Isso acaba acontecendo, às vezes, até sem muita culpa um do outro, mas isso é possível. Então, tem profissionais, eu gosto de citar aqui a Carolina Batista, que é uma psicóloga daqui, né? O @psicarolbatista, tem muito conteúdo sobre isso, que é ver a libido além só da questão hormonal, ver todos os fatores, tem muita coisa para ajudar, viu, Juliana? Bem legal a gente fala sobre isso. Cris, tirando os efeitos dos procedimentos estéticos por conta da menopausa, me parece que a mulher envelhece antes comparado aos homens, ou pelo menos é o que a gente precisa lidar com essas baixas da nossa saúde, né? A gente sente, né, esse envelhecer não só no sentido estético, né, Ellen, essa transição toda faz com que a gente tenha muitas baixas mesmo de saúde, como você disse, né? Então, de fato, se a gente tirar os procedimentos estéticos, né, se a gente colocar, por exemplo, uma mulher e um homem nessa faixa de 50 a 60 anos, 50 e pouquinhos, a gente geralmente vê uma diferença que, né, o homem com 50, 45, 50, ele parece mais jovem que uma mulher nessa faixa de idade. O principal motivo é esse declínio todo, esses efeitos que a gente falou, afeta muito pele e tudo mais, né? Então, o que acontece? A gente acaba tendo, Ellen, que lidar com, digamos, um certo envelhecimento, mas, né, alterações metabólicas antes. Então, a gente precisa se cuidar mais. E tem um alerta que eu gostaria de deixar aqui, que, assim, é sério, né? Mas é importante a gente prevenir, dá para prevenir. Então, essa baixa toda de estrogênio, Ellen, ela tem duas alterações que traz um risco muito grande para a saúde das mulheres. Um é que o estrogênio ele é protetor da saúde cerebral. E um dos papéis que ele faz é a saúde cardiovascular. E sabe qual é a maior causa de morte, gente, das mulheres? É realmente nessa parte dos problemas cardíacos. Né? Então, não é, se a gente, mesmo é mais do que câncer. Então, a principal causa de morte das mulheres, gente, é essas doenças cardiovasculares. E a gente perde muito dessa proteção agora, nessa fase da menopausa. O que acontece? Eu fico com um risco maior. Então, a gente precisa, né, fazer acompanhamento cardiologista, fazer atividade física, cuidar da alimentação. Não à toa, muitas mulheres, né, nessa faixa, às vezes têm um infarto fulminante, mas às vezes nem estavam cuidando. Então, a gente precisa cuidar, dá para prevenir, mas a gente precisa cuidar, porque isso, né, realmente é algo estatístico. E a massa magra, a gente perde muita massa magra. Massa magra tem a ver com saúde cerebral e também com a nossa autonomia daqui uns aninhos um pouquinho mais. Então, a gente precisa... Por isso que as pessoas falam muito, a meta da proteína, eu preciso da massa magra, eu não deixo de fazer a minha musculação, não gosto de fazer musculação, mas eu faço, é por conta disso. Então, a gente precisa de massa magra também. A Tatiana está participando e falou assim, nossa, eu ando muito querendo silêncio, querendo ficar sozinha, mas não estava achando normal, sei lá, fiquei até com medo de ser uma depressãozinha. É porque é tudo muito, né, Tatiana, assim... a gente está tão estafada com tudo isso que está acontecendo e realmente o corpo cansa muito mais, tá? O teu corpo está cansado. Os estímulos, às vezes a gente fica com mais sensibilidade. Então, é natural você querer silêncio. É natural você querer menos contato com aquilo que está, né, te irritando, aquilo que está realmente te cansando, tá? Então, é bem... não se sinta necessariamente entrando com sintomas aí mais depressivos, por isso é bem normal. E olha só, gente, muitas dúvidas mesmo, tá? Muitas coisas que a gente traz aqui, porque o assunto rende demais. Cris, já que a gente está na reta final desse bate-papo, traz uma reflexão final para a gente poder fechar essa conversa que é tão inclusiva, né? Para todo mundo. Para todo mundo. Olha, um convite de reflexão, gente, uma reflexão legal sobre isso é assim, a menopausa, a perimenopausa, ela vai ser um convite a você rever
escolhas da sua vida, rever prioridades, aceitar que você não vai ter energia para tudo. E aí, o que você vai fazer? Rever as suas prioridades, né? Rever aquilo que realmente te incomoda, conversar sobre aquilo que te incomoda. Então, é um chamado, Ellen, de amor próprio. Eu tenho que cuidar de mim, meu corpo está pedindo, eu preciso agora. Agora é a minha vez, realmente está difícil. Então, a gente pode sim, né, ver essa fase da gente se priorizar, a gente se aceitar, se amar, né? E realmente fazer escolhas e mudar, buscar os recursos da nossa vida para a nossa própria saúde, porque a gente precisa estar no mínimo com saúde, né? E merece ficar bem. Então, esse negócio de dar conta de tudo, de fazer acontecer, de ser uma super mulher, gente, reveja, né? Reveja o que te importa, menos é mais. E, né, cuidar de si. Então, é um autocuidado muito importante nessa fase. É um chamado muito bonito. Ai, Cris, muito obrigada pelo programa de hoje tão esclarecedor, né, e desmistificador, digamos assim, né, trazendo muito a nossa realidade aqui para o nosso Pode Ser Mais Leve. Mais um assunto que foi aí sugerido pelos nossos ouvintes. Inclusive, você pode também sugerir temas para o nosso Pode Ser Mais Leve. Participe aqui no nosso WhatsApp, lá no perfil da Cris, no Instagram, no @CrisMeuEquilíbrio. E a gente também tem um grupo no WhatsApp que não é o grupo do Bom Dia, tá? É um grupo que a gente traz temas e que a gente conta o que a gente vai falar aqui no nosso Pode Ser Mais Leve. Se você quiser participar do grupo, pode falar comigo no WhatsApp aqui da rádio ou então lá nas redes sociais da Cris. Cris, muito obrigada por esse programa de hoje. Olha, espero que tenha ajudado, esclarecido, né? E terça-feira tem mais, a gente Isso segue com mais mesmo. Pode Ser Mais Leve. Até lá! Até! E olha, se você se identificou com o assunto desse programa ou gostou da forma prática e leve que os desafios do dia a dia podem ser trabalhados, vai ser uma alegria te explicar como eu posso te ajudar, como funcionam os meus formatos de atendimento, de terapia. É só você enviar uma mensagem para mim pelo Instagram, no @CrisMeuEquilíbrio, ou diretamente pelo WhatsApp 41 99 643 5638. Sua vida pode ser mais leve.